Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós clamamos e pedimos que o Teu Espírito Santo continue a nos dirigir. Assim como no começo deste culto, agora, por intermédio da Tua palavra. A Tua igreja, Senhor, se curva e se debruça na Tua palavra. E como que com as mãos estendidas, Senhor, todos nós esperamos ouvir a Tua voz. Na esperança de que sejamos transformados, curados, renovados pelo poder da Tua palavra e a operação do Teu Espírito em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas cumpra aquilo que o Senhor a determinou. Para isso, a Tua igreja, Senhor, está posta para receber a Tua palavra com temor e com tremor. E assim, Senhor, seja dada a devida glória e honra ao Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Amém. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 13. Gálatas 5, a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por enquanto, até aqui. Eu quero dar um destaque para o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nesta parte da carta de Paulo aos Gálatas, muito conhecida, inclusive de todos nós, ele vai aqui fazer uma relação entre as obras da carne e as obras do Espírito Santo, e mostrando que cada uma delas ou pertence ao Espírito Santo, ou pertence à carne. Uma vez pertencer à carne é uma obra diabólica. Não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Portanto, é carnal, imoral, diabólica. Não tem nada de Deus nessas obras. Mas como eu disse para os irmãos, o destaque do verso 25 é quando Paulo diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver no Espírito e para andar no Espírito. Nós fomos chamados, irmãos, para lutar e combater as obras da carne, que estão em nós, que habitam em nós, e que, segundo Paulo, a sua revelação, militam contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, de modo que nós não fazemos aquilo que é do nosso querer. Isso, irmãos, derruba qualquer teoria do livre-arbítrio. Porque muito se fala no livre-arbítrio, mas nós não temos livre-arbítrio. Ou estamos fazendo e obedecendo as obras da carne, ou estamos fazendo e obedecendo as obras do Espírito Santo. E ele diz aqui, de modo que não façais o que vocês querem fazer. Ou somos movidos pela carne, ou somos movidos pelo Espírito. E as obras, elas estão muito claras aqui para nós. Elas são evidentes. E não há necessidade alguma de eu tratar uma por uma, sendo que todas elas são conhecidas. Estão envolvidas aqui a relação com a moral. Está envolvida aqui, irmãos, a relação de uns com os outros. Está envolvida aqui a relação entre eu e Deus, entre você e Deus. Tanto nas obras da carne quanto nas obras do Espírito. Existem 3 relações. Eu e você, eu e o próximo. Eu e Deus. E eu comigo mesmo em santidade. O que me chama a atenção, irmãos, aqui, é que Paulo, ele não diz que se puder, você ande no Espírito. Se caso você conseguir, se você tiver paciência, ande no Espírito. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E na vida do crente não tem espaço para a carne, senão somente por Espírito. Senão nós somos carnais. Senão nós obedecemos a carne e viramos as costas para o Espírito Santo. E se tem uma coisa que eu já falei para vocês aqui, olhando para mim como um pastor, como um ser humano, e olhando para vocês, eu quero que vocês façam essa reflexão, se tem uma coisa que nós conseguimos fazer, é descartar. Fazer de conta que somos uma coisa, mas na verdade não somos.
Nós temos a síndrome do artista. Nós podemos incorrer no erro de interpretar alguém na frente das pessoas, só que quando nós estamos a sós ou em outro lugar, nós mudamos, nós transformamos. Tem um livro que eu não lembro o nome dele agora, eu tenho ele aí. E o título dele é O Impostor que Habita em Mim. A nossa capacidade, irmãos, de querer demonstrar uma coisa que nós não somos, ela é fabulosa, ela é linda. No entanto, ao Espírito Santo nós não conseguimos enganar. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece as nossas obras. Foi isso que o Senhor Jesus ele disse. Em suas cartas às igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse. Eu conheço as tuas obras. E eu quero, irmãos, aproveitar hoje o dia da ceia, em que a mesa está posta, que significa aqui que nós temos uma comunhão direta e real com Jesus Cristo. Participar da ceia significa que nós pertencemos a Jesus Cristo, assim como Pedro, ele diz, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, porque vocês são raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor. De modo que não pode haver em nós, irmãos, a dúvida de que lado nós estamos. Se estamos na luz ou se estamos nas trevas. Se estamos na igreja ou se estamos fora da igreja. Se obedecemos a Deus ou se não obedecemos a Deus. O Senhor, ele pede de nós uma resposta. E uma resposta corajosa da nossa parte. Não, Senhor, eu não quero viver em santidade. Não, Senhor, eu não quero fazer aquilo que o Senhor coloca na tua palavra. Não, Senhor, eu não estou disposto a ser tomado pelas obras do Espírito Santo. Contrariando várias doutrinas que existem nas igrejas, e as mais... me perdoe o termo que eu vou usar. Você que está me assistindo, são poucas pessoas também. Existe uma idiotice. Uma briga sem sentido, sem nexo. Que existem dois lados, calvinismo e arminianismo. São duas idiotices. São duas formas de especulações que não encontram respaldo bíblico, porém usam a Bíblia como desculpa. E por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque toda a Bíblia, do começo ao fim, em toda a sua relação com o seu povo, Deus, ele nos dá dois caminhos. Você escolha que caminho você quer seguir. Tome a sua decisão, mas é importante tomar a decisão. É por isso que na palavra, Deus lamenta, mas o meu povo não quis me ouvir a minha voz, não quis me obedecer, então eu deixei-o andar nos seus caminhos e sigam os seus próprios caminhos, sejam felizes. Toquem sua vida. Mas, se for andar com o Senhor, que seja verdadeiro, que seja fiel, que seja corajoso, porque é necessário ter coragem. É necessário tomar decisões. Deus coloca para nós a escolha. O que você quer? Que lado você está? Escolha hoje. É a única verdade do livre-arbítrio. Que Deus coloca diante de nós dois caminhos. E os próprios dois caminhos são citados pelo Senhor Jesus, que fala, estreito é o caminho que leva à salvação. E poucos acertam por ele.
Largo é o caminho que leva à perdição. Esse é um tipo de parábola, ao mesmo tempo é uma profecia. Porque poucos andarão nos caminhos do Senhor, porque Ele é o caminho da cruz. Ele é o caminho da renúncia. Ele é o caminho da verdade. E é o caminho da nossa morte. Você sabia que nós morremos com Cristo? Batismo significa morrer com Cristo? Ah, mas é batismo nas águas ou é batismo... Qual que é o certo? Não interessa qual que é o certo. O batismo é uma resposta de um crente a Deus. Pouco importa a forma. O problema não está no batismo, na forma, mas está na pessoa que está ali declarando que está morrendo com Cristo e de repente não está. Água não salva ninguém. Enfiar a pessoa debaixo da água não salva ninguém. Derramar água na cabeça das pessoas não salva ninguém. Batismo é uma resposta a uma obra que Jesus Cristo fez na sua vida. É a resposta de eu estou morrendo com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. É por isso que Paulo escreve isso. Ele está tendo problemas com essa igreja. Uma igreja que está sendo contaminada, principalmente pela doutrina judaica, de ter que fazer a circuncisão para provar ser de fato uma pessoa salva, convertida em Cristo. E Paulo ele quebra essa realidade. A pergunta do carcereiro para Paulo e Silas, talvez ele nem imaginava receber essa resposta. Ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas então dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a pergunta que eu poderia fazer aqui é: o que você quer de Deus? O que você quer de Deus? O que você acha que Deus pode fazer por você? E nós vamos nos deparar com o problema da teologia da prosperidade. Em que nós achamos que Deus é um Papai Noel que atende a gente o ano inteiro, a vida inteira, para nos dar bênçãos. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus mais corta as bênçãos do que dá. Sabia? Deus mais corta do que dá. Porque nem sabemos pedir. Nem sabemos o que pedir para Deus. E via de regra, pedimos motivados pela carne. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Eis o motivo de que as nossas orações não são atendidas. O Senhor Jesus, no Evangelho, todo o conteúdo do Novo Testamento, assim também como o Antigo Testamento, está claramente delineado com os caminhos devido aos quais nós deveríamos andar. Se eu parasse para perguntar para Deus hoje: Deus, o que o Senhor quer de mim? A resposta, irmãos, você não vai precisar jejuar para encontrar. Você não vai precisar ir ao monte para encontrar. Deus não vai precisar revelar para vocês em sonho, porque ela está na palavra. Amarás o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Ele quer de nós. Aqui estão, irmãos, nessa fala do Senhor Jesus, está intrínseca as obras do Espírito Santo. E o maior problema que nós enfrentamos
é a possibilidade de nós querermos negociar com Deus. Senhor, dá para falhar só hoje? Senhor, dá para pisar na bola só hoje? Dá para picar o fumo só hoje? Dá para fazer de conta só hoje? A resposta é não. E por que não, irmãos? Porque foi pago um preço muito alto, muito caro, para que você e eu pudéssemos ser igreja. Foi pago um preço que nós jamais nessa vida poderíamos ressarcir para Deus. Custou o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E uma vez comprados, irmãos, nós somos chamados à verdade e à santidade. Não cabe para o pastor a picaretagem. Embora existam pastores picaretas. Não cabe para os crentes a picaretagem, embora existam crentes picaretas. O que Deus requer de nós é somente a verdade e o compromisso com a sua vontade, com os seus caminhos. Por isso, irmãos, contrariando até algumas doutrinas básicas da teologia reformada, a Bíblia mostra 2 caminhos. E diz que, ainda que Deus seja soberano, existe a nossa responsabilidade. Existe a nossa responsabilidade, de formas que, irmãos, contrariando mais uma vez algumas doutrinas reformadas, principalmente agora, no caso do calvinismo. Aqueles que se perderem serão responsáveis pela sua perdição. Deus não é o causador do mal. Ele não criou ninguém para destruição. Deus é amor. Ele diz em Ezequiel: não tenho prazer na morte de ninguém, portanto convertam-se e vivam. Palavras de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Palavras do apóstolo Pedro para a multidão no livro de Atos: Pedro, o que vamos fazer? Arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Irmãos, Deus está nos chamando para um compromisso mais firme com Ele. O que é, pastor? Ter ministério na igreja? Posso te ajudar aqui? Não, não é isso. É você ser sincero e sincero com Ele. É você, perante o Senhor, decidir o caminho que você vai seguir. O caminho da cruz, o caminho estreito, ou o caminho largo. Essa é a opção. O ser igreja, o ser cristão, ele tem um preço muito alto. Não é só Jesus Cristo, o Senhor, que pagou o preço alto, nós também vamos pagar. O Senhor mesmo disse: se perseguiram o Senhor de vocês, não vai ser diferente com vocês. Se odiaram o Senhor de vocês, não vai ser diferente com vocês. Palavras do Senhor Jesus: não pensem que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Haverá briga entre a sogra e a nora, o pai e o filho, o genro e o sogro e a sogra, por causa do meu nome. E é necessário que urgentemente vocês e eu tomemos logo uma decisão.
Com Deus não se brinca. Deus não gosta de brincadeiras. Deus é sério, porque tudo que Ele faz envolve a sua vontade e as nossas vidas. Deus é tão sério, que chegou ao ponto de entregar a Jesus Cristo, seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar. Coisa que nenhum de nós talvez teríamos coragem de entregar um filho ou uma filha para ser sacrificados, para pagar pecado de outras pessoas. Você teria coragem? Não teria coragem. Você até poderia dizer, não, mata eu, mas o meu filho não leva não, a minha filha não leva não. Pois é, irmãos, o nosso pecado, a nossa acusação requeria a morte do Filho de Deus, que sim, morreu por nós, que sim, nos justificou diante de Deus, eliminando a nossa ficha de culpa, as acusações que estavam sobre as nossas vidas, todas elas foram queimadas, destruídas, nem arquivo há. Não existe arquivo. Nós ainda lembramos dos nossos pecados. Deus já não lembra mais aquilo que Ele perdoou. Está vendo como Deus é sério? Eu creio, irmãos, que de tempos em tempos, Deus faz alguma obra memorável no meio do seu povo. Assim como ocorreu na Reforma. Assim como ocorreu no Pentecoste. É necessário que Deus intervenha para que o seu povo seja despertado. Para que o seu povo acorde. Para que a sua palavra continue sendo pregada. Para que nós possamos compreender que ser igreja é ser o corpo de Cristo. Onde não há ninguém, nenhum que é maior ou melhor que o outro. No entanto, nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E precisamos entender que essa identidade, ela vai além das quatro paredes desta igreja, ou da igreja que você frequenta. Essa identidade vai com você onde quer que você vá. Você pertence a Cristo. Você pertence ao Senhor. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para viver uma vida de verdade, uma vida de santidade. Em uma das várias vezes que Deus censurou o seu povo, no Antigo Testamento, Ele dizia assim: afastem de mim os seus cânticos, não tenho prazer em vocês. O cântico de vocês me dá dor de ouvido. A reunião de vocês me causa nojo, náuseas. Foi o que o Senhor Jesus disse para os crentes de Laodiceia. E por que, irmãos, palavras tão pesadas? Porque às vezes o povo de Deus acaba levando as coisas na brincadeira. E me perdoe mais uma vez, vou usar um termo aqui bem chulo para dizer a verdade. É nas coxas. Nas coxas. Ô, pastor, não vem na igreja quando eu venho, você desce a paulada. Irmãos, é para mim. Não pense vocês aí que eu estou puxando a orelha de vocês, que isso serve para mim em primeiro lugar.
Porque não sou melhor do que ninguém e nem mais do que ninguém. O fato de ser pastor me dá somente mais responsabilidade. Mas eu não posso reter aquilo que Deus falou para mim. Eu não posso fazer de conta que está tudo bem, irmãos. Ô pastor, mas aconteceu alguma coisa? Fica em paz, irmãos, não aconteceu nada. É o texto que está falando. É o Espírito Santo que está falando. Pode depois ir embora para sua casa, comer pastel, comer lanche, durma em paz, ore antes de dormir, vai na paz. Mas guarde as palavras do Senhor. Porque todos os caminhos do Senhor são caminhos de paz, de verdade, de justiça e sempre nos conduzirão à salvação, que é isso que Ele quer de nós. Ele quer a minha e a sua salvação. Ele quer ter você na bodas do Cordeiro. Ele quer que cada um de nós estejamos lá. Porém, mais uma vez, contrariando algumas doutrinas da reforma, você vai ser responsável pela tua escolha e você precisa fazer escolha. O Paul Washer, algumas pessoas não gostam dele, porque ele é uma pessoa que é, de certa forma, dura nas suas pregações, porém bíblico. E certa vez, numa conferência, ele pregando para crentes, ele disse assim: vocês me desculpem, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nem todos vocês que estão aqui serão salvos e estarão no céu. Alguns de vocês serão condenados. E ele sabia quem são essas pessoas? Não. Graças a Deus. Eu sei quem são as pessoas? Não. Graças a Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida com o Senhor e ajudar como pastor a responsabilidade a vocês andarem nos caminhos do Senhor e dele se afastarem jamais. Não só andar, mas andar nos caminhos do Senhor com excelência, com santidade, com verdade, com compromisso com o Senhor. Tem outro livro, cujo tema é: quem é você quando ninguém está te vendo? Eu não li ainda. Mas o tema já mexe com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não vai se manifestar e nem esboçar nenhuma reação. O que você quer de Deus? Qual o motivo que lhe faz bater nas portas da sala do trono? Eu quero uma casa. Eu quero comida. Eu quero roupa. Eu quero emprego. Eu quero um namorado bonito. Eu quero uma namorada bonita. Eu quero uma boa profissão. Você não precisa bater nas portas da sala do trono para isso. O Senhor Jesus, ele disse: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O demais será acrescentado para você. Irmãos, vamos guardar uma coisa no nosso coração. Nós fomos separados do mundo. Isso significa ser santo, separado. Quem nos separou do mundo foi o Senhor Jesus Cristo que nos separou do mundo. Por que Ele nos separou do mundo? O que Ele viu em mim? Nada, é graça. Agora, existem as suas implicações.
como sempre houve, desde o começo. Desde o jardim do Éden, quando Deus disse para Adão e para Eva: olha, vocês têm tudo aqui. Aproveitem, eu fiz do melhor jeito, da melhor forma. Só que, naquele lugar, que tem uma árvore, um determinado lugar, lá eu ordeno que vocês não vão. E não comam daquele fruto. Quando Deus fala, irmãos, é só obedecer. A desobediência, ela traz resultados tão terríveis para nós. A curto, médio e longo prazo. A desobediência custa caro. Para Caim, ele disse assim: meu jovem, o pecado jaz à porta, compete a você dominá-lo. Responsabilidade, as quais nos são dadas. Porque às vezes Deus é tão duro, porque é necessário Ele ser duro para compreendermos que Ele quer nos salvar. Que Ele quer nos dar a eternidade. Que Ele quer fazer parte das nossas vidas, ser chamado de Pai e nos chamar de filhos por meio de Jesus Cristo. Mas Ele não faz isso com presentes. Ele faz isso com a sua palavra, a qual deveria ser obedecida, compreendida, amada. O projeto de igreja, irmãos, ela começa com os discípulos de Jesus Cristo. E no Evangelho de Marcos, aliás, eu vou abrir lá. Se você quiser abrir, abra, senão você marca. Somente marque. Evangelho de Marcos, capítulo 16. As palavras do Senhor Jesus, daquilo que Ele queria que os seus discípulos fizessem, e aquilo que Ele quer que a igreja faça hoje, estão aqui. Marcos 16, verso 15 e 16. E disse-lhes o Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Irmãos, para nós terminarmos, você acha mesmo que o Senhor Jesus está preocupado em realizar o teu sonho? Eu e a minha esposa moramos de aluguel e temos o sonho de comprar a nossa casa própria. E até agora todas as tentativas deram por água abaixo. E às vezes a gente pergunta: ô Senhor, e aí? O Senhor é o dono do ouro e da prata? Não tem como. O Senhor está preocupado com a tua salvação e com a minha. Ele vai me dar, a minha esposa, a minha filha e a todos vocês, um lar lá nos céus. E se tem uma coisa que Ele vai se ocupar em fazer, é cuidar de nós, para que nós nos mantenhamos nos seus caminhos. As pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas às vezes acham que Deus tem obrigação de dar comida, de dar roupa, de dar casa.
Ele não tem obrigação de dar nada. Ele já nos deu a vida e a salvação em Jesus. Além disso, ele ainda nos dá muitas bênçãos. Uma vez o Senhor Jesus perguntou para Pedro: e agora vocês? Muitos discípulos o abandonaram e ele perguntou para os 12: e vocês também vão embora? Vocês também vão me abandonar? Pedro disse: para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida. Lembra que eu comentei com vocês de um cântico que é muito bonito, mas é muito errado? Eu comentei aqui no domingo de manhã, eu acho. Não foi à noite. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Oh! Vocês querem uma recomendação minha? Jamais cantem isso. Eu já cantei, eu pedi perdão, Senhor. Não é bonito? No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Até aí está tudo bem, não tem problema. O problema está, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. É mesmo? É? Quem foi que disse isso? Foi Paulo? Não, Senhor. Paulo não disse isso. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Paulo pediu para o Senhor afastar dele uma angústia que Paulo mesmo não estava mais aguentando, a ponto de ele chamar aquilo de mensageiro de Satanás. Espinho na carne. Ele pede para o Senhor: Senhor, tira de mim isso daí. Aí sim o Senhor diz: a minha graça te basta. E as pessoas cantam para o Senhor: a tua graça me basta. Se o Senhor Jesus tirar tudo o que você tem, a tua família, a tua esposa ou teu esposo, o teu emprego, a tua saúde, a tua casa, você ainda vai continuar se alegrando em ter ainda somente o Senhor? É isso que significa só a tua graça me basta. Quando as pessoas cantam, elas estão dizendo: Senhor, pode tirar tudo. Pode tirar tudo mesmo. Pode me deixar igual Jó, lá no meio da rua, na sarjeta, que ainda assim a minha alegria vai ser grande. Só basta o Senhor para mim. Cuidado. Eu não falo e não recomendo que vocês falem. Porque a Bíblia não diz isso. As palavras são do Senhor. E Ele diz isso para nós dentro de cada realidade nossa. Dentro das angústias e lutas que nós temos, e pedimos a saída para Ele, e Ele diz para nós: a minha graça te basta. O Guto, a Karina, pede casa. Ele diz: a minha graça te basta. Algumas pessoas pedem cura para enfermidades incuráveis. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Algumas pessoas se dirigem ao Senhor dizendo: Senhor, está acontecendo uma injustiça na minha vida. Tudo isso é fruto de uma injustiça. O Senhor diz: e é verdade, concordo com você, mas a minha graça te basta. Eu sou suficiente para você. Eu sou tudo o que você precisa. A realidade é essa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, nesta noite pedirão a tua alma e o que tens, o que será, para quem será, para quem você vai deixar guardado? Irmãos e irmãs, em suma, o que Deus requer de nós? Que andemos no Espírito, que andemos em santidade e verdade. Ô pastor, essa semana eu pisei na bola e errei feio. Estou envergonhado até agora. Que bom que você está envergonhado ou envergonhada. Isso é um sinal de que o Espírito habita em vós. E agora, o que eu faço? João responde: escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos advogado junto ao Pai. O problema é viver deliberadamente no pecado.
O problema é não obedecer ao Espírito Santo, sabendo o que nós devemos fazer e não fazer. Você quer ver um grande desafio? Um dos maiores desafios da existência humana é o perdão. Perdoar alguém que nos machucou. Ou pedir perdão para uma pessoa que achamos que nos causou algum mal. E fizemos alguma coisa e achamos que ela nos deveria perdão. O perdão é dívida, não é favor. Ao dizer para nós que devemos amar o nosso próximo, e isso está intrínseco, o perdão é dever, não é pedido, não é favor. É dever do crente. Tá, mas e se eu não perdoar? Os seus pecados também não serão perdoados. Andar no Espírito requer de nós perdão, verdade, santidade, amor, comunhão, perseverança, perseverar nos caminhos do Senhor. Humanamente é impossível viver em santidade e ter em nós as virtudes do fruto do Espírito Santo. Porém, nos é dado o Espírito Santo para que nós possamos viver de acordo com os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus diz: eis que enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. E ele estará com vocês para sempre. Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Eu quero orar com você, antes de participarmos da ceia do Senhor. E o que eu quero deixar aqui para vocês é um grande desafio de você, de fato, escolher. Você precisa tomar a decisão. Eu vou esperar só um pouquinho. Eu vou picar o fumo só mais um pouquinho. Não, eu não vou perdoar agora, eu vou esperar mais um pouquinho. Não, eu vou continuar nessa vida cristã bem relaxada. Não, eu vou continuar afastado do povo de Deus. Cuidado. Cuidado. O Senhor disse que ele vem como um ladrão. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente vai assustar. Ô pastor, você está botando medo em mim? Não, fique em paz. Fique em paz. Só estou replicando para vocês as palavras deste livro, que requer de nós uma decisão e uma postura correta, íntegra e determinada a obedecer ao Senhor, custe o que custar. Ainda que tenha que ferir totalmente o teu orgulho. Ainda que você tenha que se sentir humilhado e humilhada. Se o Senhor mandou, faça. Um dos grandes desafios, irmãos, do pastor na vida com a igreja é fazer com que o rebanho ande nos caminhos do Senhor. E para isso nós estamos aqui, pregando,
e orando pelos irmãos, e os irmãos orando pelo pastor, porque sem a oração dos irmãos também não vai. Mas tem uma coisa. O pastor não vai ficar levando xícara de açúcar na porta da tua casa, não. O pastor não vai ficar ligando. Ei, o que você quer que a gente faça para você voltar para a igreja? O que você quer que a gente faça para você orar mais? Necas. O pastor cuida de um rebanho para dar a direção. O pastor ensina o caminho. O pastor não é personal trainer. Não é animador de auditório. O pastor não é amigo de ninguém. Eu tenho que falar isso para vocês aqui. O pastor é meu amigo. Não, eu não sou amigo de ninguém. Eu sou pastor. Isso não me impede de dar boas risadas com vocês, de brincar com vocês. Mas eu sou pastor, não amigo. Porque a responsabilidade que está aqui, ó, é pesada. É pesadíssima. E eu respondo pela vida de vocês. Porém, o pastor não é vendedor para ficar ligando para as pessoas. Ei, vem comprar aqui. Temos uma oferta especial para você. Não. Quem conhece os caminhos do Senhor uma vez, se sai, sai consciente. Se afasta consciente. Tá com problema? Aí legal, vamos conversar. Pastor, preciso da ajuda. Aí sim. Preciso de oração. Aí sim. Mas para pica-fumagem, não. Não podemos, nós pastores, aceitar que brinquem com Deus. Nós não podemos fazer isso. Diante do corpo de Cristo representado aqui. E eu quero lembrar da parábola do filho pródigo. Saiu da sua casa, pediu tudo o que tinha direito. Papai deu. Papai deu tudo o que ele pediu e tudo que ele tinha direito. E ele foi embora. Nem olhou para trás. Chegou lá na frente. É sempre assim. Quebrou a cara. E o filho pródigo, ele pensa assim, eu vou voltar para a casa de papai. E quando ele volta, ele é recebido como? Ah, que bom, filho, você voltou. Que bom. Eu estava aqui esperando por você. Só que papai não foi atrás, não. Ouviu? Papai não foi atrás, não. Filho pródigo voltou porque quebrou a cara no mundo. Porque se arrebentou. Papai não ficou ligando para ele, não, e nem foi atrás. Papai ficou esperando a casa. E quando ele voltou, ele disse: que bom, vou fazer uma festa linda para você. Porque estava perdido e agora voltou. Então, irmãos e irmãs, cuidado por onde andam. Não brinquem com Deus, apesar de Ele ser um Deus tão amoroso, tão bom, tão cuidador, e que luta sempre pela nossa salvação, para que possamos vencer no último dia e recebermos, enfim, a coroa da vida. Para tanto, é necessário que, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Que Deus te abençoe. Eu quero
orar com você. Nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. E quem pode participar da mesa do Senhor? Todos aqueles que já foram batizados e fizeram a sua pública profissão de fé. Você que pertence a uma igreja cristã, você é convidado a participar da mesa, porque a mesa não é da IPI, a mesa é do reino de Deus. Mas é necessário que você tenha comunhão com Cristo por meio de uma igreja. Ah, Senhor, pastor, eu estou afastado faz tempo já, estou meio largadão. Bota a mão aqui não. Se acerta com Deus primeiro. Ai, pastor, eu preciso, não consigo perdoar. Bota a mão aqui não. Aqui é para participantes da cruz de Cristo. Sou eu que determino isso? Não, não sou eu. É você. Examine-se o homem a si mesmo. E veja se você está apto a participar. Como igreja presbiteriana independente, como pastor, nós abrimos a mesa para todas as pessoas batizadas, que fizeram a sua pública profissão de fé e que têm comunhão com Cristo por meio de uma outra igreja cristã, evangélica. As crianças participam da nossa ceia desde que estejam com seus pais do lado e tenham sido já batizadas. Essa é a ordem da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tá bom? Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Quero convidar o presbítero Márcio, o presbítero Renato, para que nos ajudem aqui à frente a distribuir os elementos. Senhor nosso Deus, a tua igreja, a tua noiva, ela está diante do Senhor. Está oferecendo um culto agradável ao Senhor. Nós estamos apresentando os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que é o nosso culto racional. Juntamente com isso, Senhor, estamos também nessa luta, nessa caminhada pela tua palavra e na força do Espírito Santo, para não nos amoldarmos e não nos conformarmos a este mundo. Senhor, meu Deus e Pai, pela obra de Cristo e o poder do Espírito Santo na vida de todos nós aqui, que hoje seja um dia de renovo para as nossas vidas. Que hoje seja um dia de decisões para as nossas vidas. Para que nós possamos andar em verdade perante o Senhor, o nosso Deus. Em toda obediência ao Espírito. Amando ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Replicando para as pessoas a luz, o amor e o bom perfume de Cristo que habita em nós. Senhor, faça essa obra em nossas vidas, a começar de mim. Transforma-me à imagem do teu Filho Jesus, Senhor, a cada dia. Assim oro pelo rebanho que tu me deste, Senhor, para que sejam igualmente transformados. Guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, concedendo a nós a paz que excede todo entendimento. E assim, nós possamos viver em alegria, em esperança, em paz, em santidade e em verdade, por causa da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado por conceder-nos, Senhor, sermos participantes do corpo de Cristo, sermos participantes do sofrimento de Cristo, mas também da glória do nosso Senhor. Senhor, acalenta todo o coração aflito e machucado.
todo coração angustiado, que experimente da tua graça e do teu poder. Aos indolentes e acomodados, que sejam incomodados pelo teu Espírito, porque são teus filhos e filhas. Que nós possamos sentir o teu amor sobre as nossas vidas. Amém.